que nós estamos falando sobre esse assunto de cosmovisão cristã. E eu quero que os irmãos tenham em mente que esse assunto é fundamental para a vida de vocês. E que os irmãos estejam atentos a esse assunto que não vai demorar, não vai levar 12 aulas como levou a questão de sermos a igreja reformada presbiteriana, mas que os irmãos possam compreender. Às vezes eu pergunto para os irmãos de forma, como é que eu falo, provocativa, se é que eu posso dizer assim esse termo, provocando os irmãos para que os irmãos estejam atentos. Por exemplo, eu pergunto, o que você entende por cosmovisão cristã? Não é no sentido de constranger ninguém aqui, não é no sentido de, sei lá, apertar nenhum irmão e ele se sentir envergonhado diante da igreja quando eu estou perguntando desse assunto, não. É para que você saiba se você está aprendendo. Será que você entende o que é cosmovisão cristã, nessas aulas que a gente já teve aqui? Bom, e aí eu quero começar com esse slide, que a fé cristã e as grandes cosmovisões que existem no mundo, né? E aí, na verdade, é a fé cristã, tá? Como cosmovisão. Ele tem um S ali, mas está equivocado. A fé cristã como cosmovisão. Bom, ela é um esforço de apresentar a capacidade do evangelho de transformar o núcleo da personalidade humana e, em consequência, atingir todas as áreas da nossa vida. Então, irmãos, olha só. O evangelho, quando você crê em Cristo e você é transformado, ele vai transformar o núcleo da sua personalidade. E esse núcleo da sua personalidade humana, agora transformado, ele vai atingir todas as áreas da sua vida. Tem que ser assim e deve ser assim. Por isso que é incoerente um irmão cristão, que ele foi transformado pelo Evangelho, defender, por exemplo, pautas antibíblicas. Seja na vida política, seja lá na sua escola, seja onde quer que você esteja. Se você é um cristão e a sua vida nuclear, sua personalidade foi transformada pelo Evangelho, não tem como isso afetar todas as áreas da sua vida. Pode passar lá para o próximo. Bom, e aí, como que isso vai ser mudado? Através de uma regeneração. Eu já falei para os irmãos aqui, mas quero voltar a lembrar daquela ilustração que eu falei do gato sobre a mesa. Do que adianta você ter um gato de estimação, faz o gato, você ensina seu gato a sentar sobre a mesa, veste roupas de gente no gato, faz até o gato pegar em talher, mas se aquele gato não mudar a natureza dele, ele vai continuar sendo um gato. Então, o que adianta você aparentemente agir como um cristão ou tentar agir como um crente, lá no seu ambiente de trabalho, na escola, em casa, você tenta agir como um crente, tenta vestir como um crente, tenta até ver coisas de crente, mas se o seu coração não foi regenerado, se o seu coração não foi transformado, não adianta. É como a gente vê, por exemplo, um cientista que não é cristão, e ele está ali produzindo ciência. Se o coração dele não foi nascido de novo, não foi transformado e regenerado, ele vai produzir uma ciência anticristã. Ainda que a graça comum derrame sobre ele. Ainda que o poder de Deus, através da graça comum, o que a gente chama de graça comum? Essa maravilha de que Deus dá a todos os homens. Né? Deus faz chover sobre a horta do ímpio e sobre a horta do crente. Deus dá sabedoria e inteligência ao ímpio e ao não crente. Isso é a graça comum. Só que a graça comum pode transformar isso em algo de Deus ou não. Por exemplo, um crente, um ímpio tem inteligência, graça comum de Deus. Ele pode pegar aquela inteligência dele e fazer algo errado. Ele pode pegar aquela inteligência que a gente chama de inteligência para o mal e transformar ela que não vai glorificar a Deus. Então nós temos que entender que através do coração regenerado, tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Pode passar, Alain. E aí, isso aqui, gente, é talvez um momento chave da nossa aula, de tudo que eu já falei sobre cosmovisão cristã. E ele é representado por essa árvore. Uma árvore que tem raiz, tronco e galhos. E que essa raiz, se ela não for regenerada, se ela não tiver um coração regenerado, se não tiver uma mudança na direção do coração, todos os frutos que ela vai manifestar são frutos que não manifestam a glória de Deus. Então, toda modificação de alguém começa na raiz. A raiz dessa planta precisa ser saudável. A raiz dessa planta precisa ter um coração regenerado para que os frutos daquela árvore sejam bons frutos. Lembra que Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos? Né? Aquela parábola? Então, quando Jesus está tratando daquela parábola, que conhecereis as árvores pelo fruto, está falando de uma raiz. Se uma raiz é apodrecida, toda árvore morre. Ou se uma raiz de uma árvore não é bem, não é saudável, ele vai produzir frutos ruins.
Então, olha só, isso aqui é o que é o nosso coração, essa mudança do nosso coração. Regenerado, então, agora ele vai produzir novos frutos. Bom, e aí o tronco dessa árvore, se é que a gente pode dizer assim, é essa cosmovisão. E a cosmovisão é formada por como é que eu falo? Duas colunas básicas. Os irmãos se lembram? Esse microfone já está falhando aí disso, acho que a pilha dele está fraca. Os irmãos se lembram das duas colunas básicas de uma cosmovisão de toda pessoa? Alguém se lembra? Quais são as duas colunas básicas de uma cosmovisão formada na vida de qualquer pessoa? Todo mundo tem sua cosmovisão, lembre-se disso. Você consciente dela ou não, todos nós temos. Mas tem duas colunas fundamentais, quais são? O conhecimento que aquela pessoa adquiriu durante a vida e a sua experiência, ok? Lembre-se sempre disso, a sua cosmovisão é formada por isso hoje. Tudo aquilo que você já conheceu um dia, foi acumulando de conhecimento, e tudo aquilo que você viveu na vida de experiência. Isso está formando esse tronco da árvore. É o motivo básico que fornece a imagem do mundo que você está vendo hoje. Hoje você tem uma imagem de mundo. Por exemplo, eu nunca estive na Europa, o Felipe já esteve na Europa. A imagem que ele tem talvez do mundo aqui é uma diferente da minha. Por quê? Ele já viveu outras coisas, ele já vivenciou outras coisas lá fora que faz ele ter novas referências, novos parâmetros, novos padrões. Por exemplo, eu já estive na roça, mas eu não nasci na roça. Eu tenho uma referência diferente de alguém que nasceu na roça, cresceu ali, né? Ele tem uma visão de mundo diferente da minha, por conta da experiência que ele viveu. Mas não só por conta daquela experiência que ele viveu, o conhecimento que foi passado até aquela pessoa. Conhecimento e experiência de vida. Lembre-se dessas duas colunas que estão formando a sua cosmovisão. Essa imagem que você tem com o mundo. E aí essa experiência ordinária, essa experiência do dia a dia das pessoas, a relação cotidiana que essas pessoas têm com a realidade, vai formando os galhos dela. O que é os galhos? Os frutos. É aquele que você vê. Quando você vê uma pessoa, sei lá, o jeito que ela está vestindo, a casa, como ela prefere decorar a casa dela, a forma como ela escolhe uma viagem para um lugar, né? Tem gente que gosta de ir para um lugar mais de natureza, outros gostam de ver, por exemplo, mais museu. Aquelas escolhas da pessoa estão determinando as folhas, você só está vendo folhas e frutos. Mas a raiz dela é a motivação primeira. Por isso, quando eu falo para os irmãos aqui, já falei para vocês. Com qual motivação, por exemplo, você está escolhendo ir mudar de cidade? Qual é a sua motivação primária de ter mudado de cidade, por exemplo? Qual é a sua motivação primária por estar escolhendo determinada escola que o seu filho vai estudar? Qual é a motivação primeira quando você escolhe guardar dinheiro? Cada motivo básico deve refletir a mudança de direção do nosso coração. Porque as folhas que você vê e os frutos são só aquilo que você vê lá em cima, tá vendo? A expressão cultural, lá em cima, o primeiro item. Ideias, cultura, instituição, movimento. Por exemplo, quem participa dos movimentos do Sem Terra, ele tem uma cosmovisão da vida dele, ele tem uma experiência ordinária do qual ele foi criado. Alguém passou um ensinamento para ele, então baseado naquela experiência e no conhecimento passado para ele, ele vai agir daquela maneira. E o fato dele invadir terra, por exemplo, é só assim a manifestação das folhas e dos frutos, mas há alguma coisa na raiz do coração dele que foi plantada, seja por conhecimento ou por experiência de vida. Os irmãos entendem essa figura da árvore? Ela é bem clara. A raiz é o coração de cada um, o tronco é essa cosmovisão, essas duas colunas, experiência e conhecimento, e os frutos nada mais é do que a manifestação exterior daquilo que ela está vendo. E aí, por fim, gera o último quadro, mostra aí, Elaine, pessoal, que é esse rinoceronte. Olha que ideia legal desse rinoceronte. Esse rinoceronte, ele está pintando todos os quadros dele com essa espécie de montanha aqui no meio. Mas essa montanha aqui é o chifre dele. Olha só, ele olha, né, ele é vesgo, em primeiro lugar ele é vesgo, e ao ser vesgo, a direção da visão dele é tipo assim, focada só no centro, né, ele não consegue nem perceber a periferia. E quando ele foca no centro, ele vai pintar, por exemplo, aquela árvore, ele põe um chifre no meio, a ponta do chifre no meio. A gente acha que é uma montanha, mas é uma ponta do chifre. E cada desenho que o rinoceronte está produzindo tem sempre essa ponta de chifre no meio. Por quê? É a visão de mundo que ele tem.
A visão de mundo determina que tudo que ele vê vai ter sempre aquela ponta de chifre no meio, porque é a forma como ele enxerga o mundo. E talvez, irmãos, então, e aí voltando à história aqui, talvez você está tentando convencer alguém do Evangelho, né? Está tentando convencer alguém de Jesus, mas aquela pessoa não tem o coração regenerado ainda. Então você vai ter que compreender primeiro a cosmovisão que ela tem de Deus. Então você está lá insistindo, falando de Bíblia, falando um monte de versículo, um atrás do outra pessoa. Mas como que aquela pessoa tem enxergado o mundo em primeiro lugar? Às vezes ela tem um histórico de vida só que fala mal de crente. Às vezes o histórico de vida daquela pessoa é que tudo que ela mexeu com crente sempre deu errado. Sempre foram crentes mau caráteres, que deram maus testemunhos. Então talvez você está falando do evangelho para aquela pessoa com a visão de mundo que ela tem sobre, por exemplo, o evangelho. Por quê? Como diz aquela famosa frase, né? Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Às vezes as pessoas não abrem a Bíblia física para ler, nessa Bíblia livro, mas a Bíblia que ela está lendo é o seu testemunho de vida, é as suas ações, é as suas atitudes. E aí talvez a Bíblia que ela está lendo, que é as suas ações, está vendo ela ter uma certa visão de crente. Então para ela crente é tudo aquilo ali, porque ela te vê, olha, fulano de tal, já viu como os crentes agem, né? Você já viu como é que crente age? Ele vai descrever um crente baseado naquilo que ela vê para você o dia inteiro, né, o tempo todo. Então, a cosmovisão está associada ao sistema de ideias e valores que nós temos. Todos nós temos ideias e valores, seja ele consciente ou não. Se eleger ele de forma intensa ou não, seja ele de forma mais elaborada, como eu estou tentando passar para vocês, ou seja de forma bem simples. Bom, mas ela está aí no nosso coração. Ela está permitindo nós vermos o mundo com essas lentes, que eu já falei para vocês. É como eu vindo aqui, estamos usando óculos, a Silvia e a Cida também. O Júnior, se o nosso óculos estiver verde, para mim o mundo vai ser só verde. Se o meu óculos estiver da cor vermelha, para mim o mundo é vermelho. Eu vou falar e vou brigar com o Edilson o tempo inteiro, falar assim, Edilson, o mundo é vermelho. Ele, não, olha que o mundo tem várias cores, o céu é azul, as plantas são verdes. Não, o mundo é vermelho. E aquela pessoa vai tentar te convencer disso. E por que ela está tentando te convencer disso? Porque há uma raiz no coração dela que não foi regenerada, que não foi mudada, que não foi transformado. Então existe uma relação, meus irmãos, que é inseparável daquilo que nós cremos e a forma como nós nos comportamos. A crença, perdão, o comportamento, ele é só uma exteriorização daquilo que eu creio lá no fundo do meu coração. E aí então a gente vai agir de acordo com essa realidade. E aí a gente vai contornando a nossa vida e a nossa experiência de acordo com aquele conhecimento prévio que a gente teve. Então, meus irmãos, já falei isso para vocês, volto a repetir. As ideias nunca são neutras. Não há neutralidade nesse mundo. O Jornal Nacional não é neutro. A revista Veja não é neutra, tá bom? O TikTok não é neutro. Então, nada nessa vida é neutro. Ah, eu sou imparcial. Mentira. Ele tem pressupostos, que eu falei para vocês, experiência e conhecimento. Pressupostos que vai guiar o comportamento dessas pessoas. Então, a gente é parte de um produto cultural, filhos de uma geração de valores que vão determinar a compreensão da parte da nossa vida. Olha só, por exemplo, não sei se os irmãos se lembram do movimento hippie. O movimento hippie, o movimento feminista, nasceu muito próximo um do outro, porque é aquela ideia de libertação. Então, qual que era a ideia da mulher? A ideia da mulher ela era vista como alguém inferior ao homem, né? Então, como aquela ideia inferior, machista, talvez truculenta até dos homens, fez com que a mulher se rebelasse. Só que o movimento feminista teve um lado positivo, mas qual foi o problema do movimento feminista? É que a mulher quis ser acima do homem. Então, talvez o movimento feminista, se é que a gente pode dizer de algo positivo, veio corrigir a discrepância entre homens e mulheres. Só que teve um problema. O movimento feminista virou aquilo que a gente chama de feminismo, que é o oposto do machismo. Então, qual que é o certo? O machismo ou o feminismo? Nenhum dos dois. Ambos são doutrinariamente incorretos, biblicamente incorretos, porque homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm o mesmo nível de importância, ambos têm o mesmo nível deveriam ter, né, o mesmo nível de equiparação social, do mesmo jeito. Entretanto, o feminismo agora quer o quê? Quer retribuir de forma vingativa, pisar no homem.
Então, meu corpo, minhas regras. Já ouviu aquela história, né? Meu corpo, minhas regras. Essa frase é muito famosa, né? E por que essa frase, meu corpo, minhas regras, chega a nós hoje? Através da televisão e através da internet. Por que ele chega? Ele chega exatamente com a mensagem, meu corpo, minhas regras, eu que mando. Mas você sabe o que é interessante? Quando fala meu corpo, minhas regras, né? A pessoa fala muito isso para abortagem, né? Para abortar crianças. Não, eu tenho o meu corpo, as regras são minhas. Em primeiro lugar, essa pessoa já se mostra com o coração não regenerado, porque o corpo dela não pertence a ela, pertence a Deus, o Criador. Então, seu corpo, regras do seu Criador. Quer você goste ou não, quer você queira ou não. E é interessante que o movimento, né, de fala de abortar, meu corpo, minhas regras, é aquele mesmo movimento que te obriga a fazer, por exemplo, um transplante transexual. Não, o Estado é obrigado a pagar uma mudança de sexo. Mas espera aí, meu corpo, minhas regras. Você determina meu corpo e minhas regras para abortar, mas na hora de fazer uma mudança de sexo, você obriga o Estado a pagar por isso? Vocês estão entendendo? Os dois pesos e as duas medidas? Por isso que nenhuma lei deve ser feita baseada na afetividade. Nenhuma lei do Estado, nada. Porque o Estado é uma esfera, a igreja é uma esfera, a escola é uma esfera, a minha casa é uma esfera. Cada um dessa esfera tem a sua regra, a sua autonomia, a sua liderança, a sua hierarquia, a sua forma de funcionar. Bom, e aí voltando então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de algumas coisas bem práticas, por exemplo, o movimento hippie. O que o movimento hippie fez? Aquele sentimento libertário. Por quê? Antes do movimento hippie, havia regras muito rígidas, familiarmente falando, e essas regras rígidas, o movimento hippie quis se dissipar delas, se libertar dessas regras. E aí então, tem um documentário que fala que exatamente a decadência dos Estados Unidos, a decadência moral da sociedade, começa com o movimento hippie. É claro, gente, o movimento hippie, aparentemente, parecia ser só um grupo de pessoas, né, no festival lá de Woodstock. E aí aquele movimento hippie que parecia ser insignificante, hoje está permeando a nossa sociedade décadas e décadas depois. Ou seja, nos anos 60 e 70, está refletindo nos anos de 2020, onde todo mundo quer ser libertário. Como eu já falei para vocês, por exemplo, daquela história, né, do relacionamento aberto, onde a pessoa tem um parceiro sexual fixo, mas ela é livre para procurar, tanto homem como mulher, procurar outros casais, outros relacionamentos, e aí ele volta, se relaciona um pouquinho ali, uma semana, fixa com aquele casal, aí enjoa um pouco, sai, procura um outro casamento, volta. Isso é um relacionamento aberto. O movimento hippie influenciou isso, década de 60 e 70. E a última criatura que você deveria perguntar-se sobre, por exemplo, sentir-se molhado, é o quem? Qual é a última criatura que você deveria perguntar-se sobre o que é ser molhado? É para um peixe. Porque um peixe não sabe o que é ser molhado. Sabe por que um peixe não sabe o que é ser molhado? Porque ele não sabe o que é ser seco. Você só sabe o que é ser molhado porque você está seco. Então nós estamos todo mundo seco aqui agora. Se eu chegar e jogar um balde de água molhada, você vai descrever a sensação do que é ser molhado. Mas o peixe não sabe o que é isso, porque ele viveu, nasceu na água. Então ele não sabe a sensação do que é ser molhado, porque ele vive ali. Então, se você vai perguntar para alguém, né, no caso aí o peixe, ele não faz ideia do que é ser molhado. Então, quando se trata de cultura, talvez a gente está mergulhado na nossa cultura e a gente não tenha condição de reconhecer essa cultura. Por que você não tem condição de reconhecer essa cultura? Você está mergulhado nela, você está imerso nela. E aí, então, quando a gente vai adentrar a nossa própria cultura, isso exige então que a gente vai dar um passo para trás, como se a gente recuasse, e a gente agora vai enxergar como as pessoas estão se comportando. Por que a cultura funk tomou conta das nossas casas? Por quê? Porque lá no fundo as pessoas querem uma liberdade sexual. E isso não só veio com a cultura funk de hoje em dia, não. O axé nos anos de 1990 trouxe isso, o axé baiano, né? Aquela sensualidade nas músicas. E esse desejo do interior do homem, desse coração não regenerado, desse coração corrompido, ele vai manifestar os frutos. Ele volta lá na árvore. Isso. Olha só, um coração que é não regenerado.
ele está cheio de pecado, cheio de desejo sexual, entre aspas, reprimido. Quando vem o movimento hippie, quando vem a cultura, por exemplo, do Axé da Bahia de 1990, né, com aquele grupo, por exemplo, o El Chan, que foi muito famoso, ou quando você vê os grupos de funk, do baile funk hoje, o que ele quer? Ele quer uma libertação sexual, e ele vai manifestar isso aonde? Nas músicas. Por isso que não adianta, e aí eu falo com toda honestidade, a gente fazer um movimento cultural de músicas mais ricas, músicas mais clássicas, músicas com riqueza instrumental, com riqueza, se ele não mudou o coração dele. Ele gosta de funk porque o funk fala da libertação sexual dele. Ele fala de funk porque é aquela libertação de desejo oprimido. E aí eu falo agora dos garotos, principalmente, por que músicas, por exemplo, de funk, fala tanto assim da questão da situação da favela que ele vive, e ele quer combater as polícias com as armas, porque é a realidade dele. Aquela cosmovisão cultural que o menino da favela está mergulhado ali, é o peixe dentro daquela água. Então, para ele não se sente seco porque ele está molhado ali naquela cultura, ele não tem como ver uma vida, um mundo de forma diferente, porque é o que ele está imerso, ele está mergulhado naquilo ali. E aí, irmãos, quando então a gente tem que dar esse passo para trás para que a gente analise como as pessoas pensam, quais são os princípios que elas carregam, as visões de mundo e de comportamento que elas fazem, a gente precisa dar esse passo para trás. Bom, eu já falei para vocês da estrutura básica de alguém, que é experiência e conhecimento, e como ele encara a vida. E aí eu quero dar exemplos bem práticos de como as pessoas consideram as coisas como acontecem ao entorno dela. Por exemplo, um jogador de futebol, quando ele faz um gol, não sei se os irmãos já perceberam isso, ficou proibido dele manifestar qualquer ato religioso ou político quando ele levantasse a camiseta de futebol, né? Não sei se os irmãos sabiam disso. Mas ele pode homenagear alguém. Então vamos supor que a irmã do fulano de tal morreu. Aí ele ergue a camisa, então é permitido ele homenagear alguém. Mas por quê? Olha só, e aí olha só o tanto que a coisa inverte. Por que eu não posso, já que eu posso homenagear então a morte de minha irmã, por que eu não posso homenagear a morte do meu irmão? Por exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito, aquele primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Nós somos irmão em Cristo. Por que então eu não posso homenagear Jesus, que é o meu irmão? Que é um irmão? Não pode, que já tem um cunho religioso. As pessoas então vão filtrando, e a gente já vai falar sobre isso, é o que a gente chama de hoje a espiral silenciosa. O que é essa espiral silenciosa? O mundo, gente, quer nos calar cada vez mais. Então o que o mundo vai oprimir você? Vai oprimir em tudo que você for manifestar. Então, se você fala contra o pecado de alguém, você já é taxado de homofóbico, só pelo fato de você denunciar um erro de acordo com a minha crença. Você então já é um homofóbico. E o mundo vai nessa espiral de silêncio para tentar nos calar. Quer ver um outro exemplo? O que o Twitter. Os irmãos, não sei se os irmãos têm costume de acessar o Twitter, eu tenho. E aí quando você abre a página do seu Twitter, quando você entra lá com a sua senha e seu usuário, você já vê assim à direita as notícias relevantes. Mas é interessante que o Twitter vai colocar as notícias relevantes do quê? Do que ele quer. Do que ele acha que é relevante. E aí eu quero falar para os irmãos, eu falo muito da TV, mas vou falar agora também das chamadas Big Techs. O que são as Big Techs? São esses grandes conglomerados da internet que tentam nos imprimir coisas que eles querem. Vou dar um exemplo para você. O Google é uma Big Tech. O Twitter, né? O YouTube, isso são tudo marcas. Gente, não sei se você sabe, mas existem concorrentes para o YouTube. Existem outras plataformas de vídeo que são como o YouTube. Mas como o YouTube é mais famoso, a gente está nessa, entre aspas, tá? Nessa TV Globo ali do YouTube, que é como se fosse o único canal sei lá, de vídeos na internet. E não é. O Twitter é a mesma coisa. Existe um tal de Parler, que é um concorrente do Twitter, mas a gente só sabe do Twitter. Por quê? Foram grandes marcas, as primeiras surgiram dessas chamadas Big Techs. Bom, voltando a essas Big Techs, as Big Techs são como os canais de televisão grande. Praticamente eles dominam o mercado, né? Então, por exemplo, você vai na TV fechada, não tem lá cento e tantos canais, não tem opção de tantos canais, mas quando você vai para a TV aberta, só tem SBT, Record, Globo, é isso que tem, Bandeirante, né? A cultura. É esse sim que tem lá. As Big Techs é da mesma forma, tem lá o YouTube, o Google,
né, o Facebook, são as grandes. Essas grandes, tanto da TV quanto da internet, querem ditar as regras do jogo. Eles querem mostrar para você o que é relevante. Então, voltando ao Twitter, quando você abre o Twitter, ele vai lá e mostra as notícias que ele considera relevante. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Não sei se vocês já viram quando o Google lança uma homenagem. Na página principal, você vai lá, www.google.com.br, né, ou só.com. Aí no Google, quando ele abre lá, tem uma homenagem, seja para o Dia das Mães, seja para um pintor famoso. Sabia que esse ano o Google não quis nem falar sobre a Páscoa? O dia que foi o dia da Páscoa, eles simplesmente ocultaram. Eles simplesmente omitiram. Não falaram absolutamente nada, aquela homenagem ali principal de capa, né? Quando você vai digitar qualquer coisa ali no Google. Eles não falaram nada, silenciaram. Porque a Páscoa é uma festa cristã, que fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas sabe o que eles fizeram ano passado, quando a Páscoa? Falaram de ovos, que é o normal a gente já vê, né? É mais ou menos o que eu falei para os irmãos. Esse mundo quer imprimir culturalmente o que nós devemos agir, como nós devemos pensar. E nós não somos a favor desse mundo. Nós somos contra a cultura. Nós somos opostos ao mundo. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu já dei esse exemplo aqui, mas talvez nem todos os irmãos se lembram. Eu lembro de um missionário que ele estava lá na Europa e ele estava subindo a escada rolante e era mês de Natal. E aí, né, ele estava na escada rolante, havia um casal, não sei se era um casal ou duas mulheres, ou era um homem ou uma mulher, as duas mulheres estavam acima dele na escada rolante, e aí uma virou para a outra e falou assim, nossa, o povo quer empurrar esse negócio de cristianismo até no Natal. Ou seja, a cultura europeia foi tão contaminada que eles não consideram o Natal ter a ver com o cristianismo. Eles acham que Natal é Papai Noel, árvore, renas e duendes. E aí, a cultura na Europa foi tão imersa de um anticristianismo que até o Natal eles acham que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, sendo que o Natal nasceu por causa de Jesus. Então, gente, essa cultura que está impregnada aí no mundo, e é essa cultura que nós temos que desmistificar para os nossos filhos, para os nossos netos. Quer ver um outro exemplo bem prático? Eu já falei de jogador de futebol, falei do Twitter, falei do Google, falei sobre a escada rolante, mas vou usar um outro exemplo. Não sei se os irmãos aqui, talvez a maioria lembra, exceto, não sei se o Felipe e a Mariana vão lembrar, e nem o Ângelo e a Evelyn, mas em 1993 houve um plebiscito nacional para decidir que forma de governo nós teríamos no Brasil. E esse plebiscito de 1993 falava sobre monarquia, parlamentarismo, presidencialismo e republicano. E aí era dividido o seguinte, olha, se você quer o sistema republicano, presidencialista, você vota. Se você quer o sistema parlamentarismo ou monárquico, você vota de outra forma. Então foi feito esse plebiscito, não sei se os irmãos se lembram, eu lembro. Apesar de eu tinha só 10 anos, né? Mas eu lembro direitinho disso. E aí eu pesquisando exatamente hoje, voltando lá, né, rememorando como é que foi esse plebiscito, sabiam que a TV foi o que mais influenciou a nossa forma de governo? Sabe por que a TV mais influenciou a nossa forma de governo? Porque as escolas influenciaram de que a monarquia era o pior governo que se existia. Então, se você pega os livros de história, você vai ver falando tudo mal sobre Dom João VI, você vai ouvir falar mal sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Tudo que é mal, os livros de história vão destruir a monarquia brasileira. Só que se você olhar o outro lado da história da monarquia brasileira, você vai ver que foi o melhor momento da nossa história. E não sou eu que estou dizendo, é o outro lado da moeda. Por exemplo, o sistema monárquico, ele é o mais estável do mundo. Basta ver a Inglaterra. O sistema mais estável do mundo. Mais do que as democracias americanas. Mais do que você pensar de qualquer outra democracia do mundo, o sistema monárquico britânico é o mais estável do mundo. As outras formas de governo no mundo inteiro mudou de democracia, era de ditaduras, virou sistemas parlamentaristas, todas elas mudaram, mas a monarquia britânica continua. E aí, nesse plebiscito, a TV influenciou, e aí eu busquei lá no Google, né, novamente o Google, sabe quantos por cento a monarquia ficou? Foi em último lugar, ficou apenas com 13% dos votos. O parlamentarismo ficou com 30% dos votos e o presidencialismo foi o que venceu com 69% dos votos. Ou seja, hoje nós temos um sistema presidencialista, uma forma republicana de governo, por quê?
por causa desse plebiscito, e isso influenciou a sociedade. E aí hoje a gente tem essa forma de governo que todo mundo reclama, que todo mundo acha corrupta. Por quê? Porque lá atrás, em 1993, nós votamos assim. Nós que tínhamos condição, né? Não estou dizendo que todos tinham condição de votar. E aquela forma hoje rege o país que você reclama, rege a saúde que você tem, rege a segurança que você tem, a educação, porque lá atrás nós decidimos que o presidencialismo era a melhor forma de governo. E aí, não sei se os irmãos sabem disso, mas a República tem 140 anos, se eu não me engano, próximo de 140 anos. Nesses 140 anos que nós vivemos de República, nós já tivemos 6 constituições. Nós estamos na 6ª Constituição e o povo já quer uma 7ª. Aquela Constituição votada em 1988, que foi aprovada pelo principal partido da época, acho que era o MDB, né? Virou PMDB e hoje virou MDB de novo. Ulisses Guimarães, quando ele ergue no Congresso Nacional, falando que aquilo ali é a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição máxima, que nós vamos seguir ela e tal. Quando Ulisses Guimarães está ali naquele auge, né? Em 1988, proclamando aquela Constituição já é dita por muitos ultrapassada. Por quê? O sistema republicano é assim, ele vive de ciclos. Faz sua nova constituinte, ela passa e aí ela tem que ser refeita de novo. Gente, tudo isso que nós estamos falando tem tudo a ver com o que nós vivemos. E eu vou falar de um plebiscito mais recente, que é o do desarmamento. Eu quero que você responda só entre você e você votou a favor ou contra. Eu sei como eu votei, mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria votado diferente. E aí, meus irmãos, o que rege você quando você vai votar um plebiscito contra o desarmamento ou a favor do desarmamento? Como é que você vota? Quais são os seus pressupostos? Qual é a sua experiência de vida e qual é a teoria que você tem de conhecimento que faz você votar contra ou a favor do desarmamento? E aí eu quero fechar com 2 exemplos. O primeiro é do massacre em Eldorado, no Pará. Os irmãos se lembram desse massacre? 1996, completou nesse ano 25 anos do massacre do Eldorado do Pará. Foi dia 17 de abril. E se você olha aquelas imagens, é claro, gente, foi um massacre, claro, 21 pessoas mortas, pessoas com foices na mão e facão, e a polícia metralhando as pessoas. Bom, quem vê aquela cena, pensa o seguinte, poxa, que polícia maldosa foi metralhar os sem terra. Mas os irmãos veem a cena anterior, antes do policial estar metralhando, o que acontece? Todos eles vão com facas, foices e facões para cima da polícia. Eu não estou dizendo que a polícia reagiu da melhor forma não, tá, gente? Eles reagiram de forma desastrosa. Foi equivocada a forma como a polícia reagiu. Mas a polícia civil acuada, mal treinada, começou a metralhar as pessoas. Mas a tomada da iniciativa de partir para cima foi do sem terra. E aqui eu não estou defendendo a polícia, volto a dizer. Mas qual que é o seu pressuposto quando você vê aquela imagem? Todos erraram ali. Mas qual tem sido o nosso pressuposto? A TV passa a imagem que a polícia sempre agiu de forma errada. Mas eu quero te dizer, você já viu alguma reportagem de algum policial falando sobre aquele atentado? Você só vê sem terra falando, doutor de faculdade, sociólogo, né? Você só vê esse falando. Eu nunca vi um policial, eu nunca vi o fato de um policial ser entrevistado e falando a versão dele. Eu só vejo o outro lado da questão. Então, os nossos pressupostos de cosmovisão cristã têm que considerar os dois lados. A gente tem uma mania de olhar só um lado da notícia, só um lado daquela questão, e nós, como cristãos, temos que ser inteligentes de avaliar tudo. E aí eu finalizo com, por exemplo, um exemplo que eu estava ontem no parque. Ontem eu estava no parque, e aí eu falei assim para a Elaine, nossa, Elaine, a sociedade está bem doente mesmo. Eu não estou exagerando não, irmão, se eu tivesse equivocado, eu não gosto de ficar usando meus exemplos, mas de vez em quando eu faço isso. Mas eu estava no parque, eu estava distante da pessoa, se não me engano, um pouco para lá do Edilson, talvez até mais um pouco, talvez onde está a nossa irmã Eva, provavelmente onde estava a nossa irmã Eva. E eu estava sentado, cheguei com uns lanchinhos para a Ana Clara comer, estava no parque, sentei com esses lanches, e o casal que estava com a criança estava mais ou menos ali, da nossa irmã Eva. E a Ana Clara foi brincar. Aí do nada, por poucos minutos, aquele casal sai irado.
vamos embora desse parque e tal. E aí eles falaram coisas que eu não estava entendendo, né? Eles estavam de máscara, eu não entendi muito bem. E eles nervosos, catou a criança e saiu os dois irados. Aí eu achei estranho, falei, gente, o que será que o menino fez alguma coisa, né? Que estava errado. Não estava entendendo a cena. Quando eu fui ver, eles estavam indo para o carro e colocou o menino bravamente, a mulher bateu a porta do carro e eu vi o cara esbravejando meio que para mim. Falei, nossa, então ele estava falando comigo. Aí quando eu vi, ele pôs a mão na cara, assim, aí eu entendi, eu estava sem a máscara. E aí, gente, honestamente, eu esqueci mesmo, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, qual que é a função da máscara, né? A função da máscara não é você impedir de respirar um ar poluído, né? Se o ar tivesse contaminado de coronavírus, todos nós já teríamos pego, né? Mas o coronavírus é passado através de contato de gotículas, de tosse, de espirro, de fala, de contato com objetos. Se ele estivesse no ar, todos nós teríamos pegado. Mas, gente, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, poxa, o cara pode ter razão, né? Mas a minha distância com ele era tão grande, a gente estava no ar aberto, o sol rachando, de estralar a mamona, e ele ficou me cobrando o uso da máscara. Eu falei, gente, a sociedade está adoecendo, porque falta inteligência dela saber por que, por exemplo, ela está usando máscara. Por que nós usamos máscara? Por que nós mantemos distanciamento social? Falta para nós inteligência de você parar e analisar o mundo. Quer dizer, as pessoas estão no automático de forma esbravejante, que se eu vejo alguém sem máscara, ele já é meu inimigo. Se eu vejo alguém sem máscara, e eu fiquei tão refletido aquele dia, eu falei, gente, por que ele não chegou em mim e falou, pediu gentilmente, colocaria a máscara? Eu falei, meu irmão, me perdoe, esqueci. Eu teria colocado em respeito a ele, mas a sociedade está adoecendo. E essa nova cosmovisão que tem se formado na nossa geração, nós vamos ter que saber lidar com ela. Ou seja, por que eu uso máscara? E eu falo com toda honestidade, eu já vi muita gente usando máscara nadando na piscina. Eu falei, gente, as pessoas estão adoecendo a cabeça. E eu não sou contra o uso de máscara, eu quero só que os irmãos entendam o outro extremo da coisa. Eu vi gente no mar, lá no Rio de Janeiro, filmando, o cara em alto mar usando máscara. Qual que é o sentido? Eu falo de todo o coração. Eu não falo zombando dessas pessoas, eu falo para que a gente tenha uma cosmovisão de tudo que está acontecendo, para que a gente não haja como robôs, como diz por aí, como gado, né? Não vamos agir, gente, nós somos seres inteligentes, o qual Deus nos criou. Nós não devemos agir de forma assim, arbitrária, porque o mundo diz, e o mundo está tentando imprimir isso em nós o tempo inteiro. E eu estou falando aqui só um exemplo bem simples de uso de máscara num parque, mas eu poderia estar falando de tantos outros exemplos, mas para não cansar os irmãos, eu quero que vocês agora avaliem como você tem agido como um cristão nesse mundo. Novamente eu digo, meus irmãos, eu não sou contra o uso de máscara, tá? Eu só estou dizendo uma situação pontual específica. Que se ele tivesse falado para eu usar, eu usaria normalmente. Mas a agressividade dele foi tamanha e eu não estava entendendo por quê. Mas eu quero que os irmãos saibam disso. Tudo que você age nesse mundo reflete a sua cultura, reflete a nossa cosmovisão de vida. Tá bom? Vamos orar? Deus, eu te peço que teu Santo Espírito, Deus, possa falar com os meus irmãos essa manhã. Que eu não seja mal compreendido pelos exemplos práticos que eu dei aqui, sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, sobre as músicas que estão sendo tocadas por aí, sobre o uso de máscaras, por exemplo. Eu espero que os meus irmãos não mal me interpretem, apenas dê exemplos práticos de como nós devemos enxergar o mundo, de acordo com a tua palavra. Como nós devemos ver o mundo conforme nós estamos aprendendo aqui todo domingo. O que eu tenho feito com a minha fé cristã? O que eu tenho feito com os ensinamentos que eu tenho aprendido sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo? O que eu tenho feito com os meus ensinamentos de doutrina bíblica? Nós precisamos sim falar com esse mundo, mas nós precisamos falar na linguagem, Deus, que o Senhor nos deu, de um coração regenerado. Nós precisamos, Deus, conversar com esse mundo com corações salvos, com corações que já foram libertos por Cristo Jesus. Nós devemos falar com esse mundo, Deus, mostrando a eles a palavra do Senhor, o amor, a paz, a serenidade que o Senhor nos deu, mas também confrontar quando é necessário, confrontar, Deus, com a verdade bíblica, com amor mesmo, confrontar, mas não no sentido de afrontar, confrontar não no sentido de discutir simplesmente, mas em amor, com carinho, mostrando a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade que só o Senhor Jesus tem, e essa verdade que nós apoiamos, que nós vamos viver, e que se necessário vamos morrer por ela. Pai, transforma essa igreja,
Transforma, Deus, para que não sejamos parecidos com o mundo, pressionados por essa linguagem do mundo, pressionados, Deus, pelo mundo lá fora que a TV e a internet tenta imprimir em nós. Deus, o TikTok tem tentado imprimir em nós uma visão de mundo, o YouTube, o Jornal Nacional, a TV Globo, o SBT, a Record, todos eles têm tentado imprimir em nós uma visão de mundo, mas nós queremos a visão bíblica de mundo, a visão bíblica do Senhor Jesus para nós, para a nossa cultura e para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a transformar esse mundo, a sermos agentes de transformação nesse mundo, onde quer que nós estejamos, para a glória de Cristo somente. Amém. Meus irmãos, eu quero abrir honestamente para perguntas agora, eu vou parar a gravação. E se os irmãos estão entendendo que é a nossa quase uma das nossas últimas aulas de cosmovisão cristã, e eu quero que os irmãos